me chamo Nelito, sou missionário da comunidade Semente do Verbo, moro atualmente na missão de Palmas, Tocantins, sou casado com a Flávia, também missionária junto comigo, e temos 3 filhos, né? Um de 23 anos, uma filha de 21 e um de 17 anos de idade. Estamos aqui justamente para estar com vocês, mergulhando no grande tesouro que é a palavra de Deus. Então nós queremos desejar as boas-vindas a todos vocês que vão nos acompanhar nessa série especial que a comunidade Semente do Verbo preparou para o mês da Bíblia. Ao longo de 4 programas, nós vamos mergulhar profundamente no mistério da palavra de Deus. A palavra de Deus que é luz para os nossos passos, guia e dirige as nossas vidas e alimenta também a nossa alma. Nosso encontro será sempre no mesmo dia e no mesmo horário, aos domingos, às 7 horas da manhã. E hoje nós damos início a esta caminhada, a este percurso com o primeiro tema, o que é a palavra de Deus. E o objetivo desta formação é despertar este amor pela palavra de Deus, pelas sagradas escrituras, que justamente é esse grande tesouro que a igreja nos confiou e que revela o próprio coração de Deus para nós. Estamos no mês da Bíblia e surge a pergunta, mas afinal, o que é a palavra de Deus? A primeira coisa que devemos saber acerca da palavra de Deus, que ela não é um livro qualquer. Ela não é um mero conjunto de textos antigos com regras morais. Ela não é isto, não é só isto. Ela é o próprio Deus que se comunica conosco, que entra na história humana para se dar a conhecer e nos conduzir à salvação. O Catecismo da Igreja Católica, lá no número 104, nos ensina que, na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente o seu alimento e a sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. Então, amados irmãos, a palavra de Deus é, portanto, essa voz do próprio Senhor, a voz do próprio Senhor, que através das páginas das Sagradas Escrituras continua a falar hoje, como falou há 2000 anos atrás, como falou há muitos séculos atrás, antes mesmo da encarnação do Verbo. E há muitos séculos antes mesmo da encarnação do Verbo, ele foi justamente preparando a humanidade para acolher justamente esta graça da boa nova, da boa notícia, que é o próprio Cristo Jesus. E justamente continua falando até hoje, porque Deus, Jesus, a palavra, é a mesma ontem e hoje e sempre, diz as Sagradas Escrituras. E ela continua ainda hoje nos corrigindo, nos animando e santificando-nos para Deus. A Bíblia, portanto, ela não é um livro como os outros livros, embora seja uma coleção de livros, uma verdadeira biblioteca com livros sagrados, mas ela não é apenas um livro como os outros. Ela é um livro que encontra a vida, porque revela o pensamento, revela o desígnio de Deus,
e o desígnio que Deus tem para cada um de nós. Para cada um de nós. Por quê? Porque a palavra é viva, como nos fala a carta aos Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 12, que diz: a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é eficaz e mais, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, junturas e medulas. Ela julga as disposições e as intenções do coração. E uma das provas de que a palavra de Deus é viva é o fato de ter transformado a minha vida. É o fato de ter transformado a sua vida. E é o fato de estar continuando a transformar a vida de todos aqueles que se debruçam, que bebem, que comem, se deixam interpelar por essa palavra. Essa é a maior prova. Você que éramos homens velhos, com nossas tendências, nossos pecados, uma vez no contato com a palavra, nesse contato diário com Deus que fala por meio da sua palavra, nossa vida é transformada e podemos viver uma vida nova, completamente diferente da vida que tínhamos outrora. Nas páginas das Sagradas Escrituras, justamente encontramos o testemunho de homens e mulheres que se abriram à voz de Deus e se abriram a essa graça. Abraão, por exemplo, que acreditou na voz de Deus, acreditou na promessa de Deus. Moisés, que guiou o povo no deserto, também porque ouviu a voz, a palavra de um Deus que é vivo. Os profetas também que denunciaram o erro, mas também anunciaram a boa-vinda de um Deus que é misericordioso, que é cheio de amor e bondade, anunciaram a esperança, porque ouviram a palavra, a voz de Deus, e porque ouviram, puderam testemunhar. Maria, que disse sim ao próprio Deus, disse sim ao projeto de Deus. E vários exemplos, os apóstolos que também foram essas testemunhas da palavra, do Verbo encarnado, de Jesus vivo, até o fim de suas vidas. Então, cada um deles nos mostra que a palavra, ela não é apenas uma teoria, ela não é apenas um livro, mas ela é vida encarnada. A história da fé mostra justamente isto, a resposta do homem ao chamado de Deus. E ao conhecer a experiência de fé desses homens, nós também somos convidados a fazer a nossa própria experiência de fé com a palavra que é viva e eficaz e continua agindo hoje. A leitura das Sagradas Escrituras, portanto, é sempre o encontro pessoal com o mesmo Deus que falou a Abraão, que falou a Moisés, que falou a Maria, que falou a José, que falou aos apóstolos e que guiou Israel e que também pode guiar a tua vida, revelando plenamente a pessoa de Jesus Cristo para você. E qual é a importância da palavra de Deus na vida dos cristãos? Na minha vida, na sua vida, que aderiu esse caminho de fé. São Jerônimo, ele dizia: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Por isso, conhecer a palavra de Deus é fundamental para conhecer o próprio Cristo e o pensar de Deus, o pensamento de Deus. Cristo, que é a plenitude da revelação do Pai. Então, toda a Escritura
ela converge para Ele, ela converge para Cristo, porque como fala Santo Agostinho, o Novo Testamento é latente no Antigo e o Antigo se torna patente no Novo. Então a palavra de Deus não é apenas uma letra escrita, mas uma realidade viva que encontra sua máxima expressão no Verbo eterno feito carne, que se revelou e quer fazer uma experiência pessoal contigo. Palavra de Deus, Cristo, Verbo encarnado, o Verbo que fala. O Concílio Vaticano II, na Constituição Dei Verbo, lá no número 21, afirma o seguinte: a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto escrita por inspiração divina, e como tal é confiada à Igreja. Nela, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro dos seus filhos e conversa com eles. O Pai, amorosamente, por meio da palavra, por meio do Verbo encarnado, feito palavra, vem pessoalmente ao encontro dos seus filhos. Então, a palavra é esse encontro pessoal que Deus quer ter com você, que Deus quer ter com cada um de nós. E o que é que tudo isso quer dizer? Que quando nós nos aproximamos com fé diante da palavra de Deus, nós não lemos ali apenas histórias antigas, mas ouvimos o próprio Deus que hoje continua a falar nos nossos corações, iluminando a nossa mente, fortalecendo a nossa fé e nos conduzindo à santidade. Quando falamos em Sagradas Escrituras, nós precisamos lembrar que ela não caiu pronta e acabada no céu, né, paginadas, divididas em capítulos, divididas em versículos, encadernada como numa gráfica. Não foi assim, né? A Bíblia, as Sagradas Escrituras, não caiu do céu dessa maneira, embora ela tenha vindo de Deus. A palavra, ela é fruto de uma longa história de fé. Uma longa história de fé escrita ao longo dos séculos em diferentes contextos, expressando justamente a história de fé de homens diferentes, mas que no fundo tinham o mesmo objetivo: fazer uma experiência pessoal com o Deus vivo. Então, as Sagradas Escrituras, ela resume a vivência concreta desses homens. Ela resume a vivência concreta de um povo que fez a experiência com esse Deus vivo, que intervém na história e se revela com gestos e palavras. Assim, Deus foi se revelando progressivamente, de modo pedagógico, e olha só que bonito, Deus que vai se revelando de modo pedagógico, se adaptando à capacidade de compreensão do ser humano e acolhendo a suas súplicas e acolhendo e atendendo os seus clamores. Deus, que é onipotente, ele, justamente nessa atitude de profunda humildade, ele se adapta, se ajusta à nossa capacidade humana de compreensão. Por quê? Porque um diálogo, uma comunicação, ela só existe quando alguém fala e a outra pessoa entende. E foi justamente o que Deus fez. Para que nós pudéssemos entendê-lo, ele justamente se abaixou, se adaptou à nossa capacidade de compreensão. E isso é Sagradas Escrituras. Nós lemos e podemos entender a mensagem de Deus ali.
E o ponto de partida de toda essa bela história de fé que contém as Sagradas Escrituras, o ponto de partida está justamente numa pessoa, num homem, Abraão, a quem nós chamamos o nosso pai na fé. Abraão, se você se aprofundar um pouco mais, né, você vai descobrir que ele viveu em meio a um povo politeísta, que acreditava em vários deuses, mas um dia ele ouviu uma voz diferente, a voz do Senhor, do Deus verdadeiro, que o convidava a fazer uma experiência nova de fé. E ele respondeu prontamente com obediência e confiança. E a partir de Abraão, Deus inicia uma história nova, um povo que nasce não de laços humanos apenas, mas de uma aliança feita com o próprio Deus. Assim, justamente, eu e você hoje somos convidados a também fazer uma experiência de fé com Deus vivo. Você é convidado a fazer uma experiência de fé com o Deus vivo. Hoje, a gente dá início a esse primeiro passo dessa série, compreendendo que a palavra de Deus é a presença viva do Senhor que nos fala, que se revela e que nos convida a uma vida de intimidade com Ele. Deus quer ser nosso amigo. Deus procura amigos, mas para que possamos ser amigos de Deus, é preciso conhecê-lo. E o ponto de partida está justamente aqui, na experiência das Sagradas Escrituras. Nos próximos encontros, nós aprofundaremos a vivência dessa experiência, abordando 3 aspectos fundamentais. Um em cada encontro, em cada domingo. No próximo domingo, nós vamos aprender como rezar com as Sagradas Escrituras por meio da Lécio Divina. No domingo próximo, nós vamos ver as profecias que se encontram seu cumprimento na pessoa do Verbo encarnado em Cristo vivo, em Jesus Cristo. E no último encontro desse mês da Bíblia, desse percurso que estamos fazendo, vamos descobrir a certeza de que a palavra de Deus é viva e é atual e é capaz de transformar as nossas vidas. Que o Espírito Santo, ele desperte em nós esse amor profundo pelas Sagradas Escrituras, para que possamos, assim como os discípulos de Emaús, dizer: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? É isso que deve acontecer conosco, né? Ao estar diante dessa graça, ao estar diante desse mistério, ao estar diante da palavra de Deus, nosso coração deve arder. E que este mês da Bíblia, ele seja para nós um tempo de redescoberta, para todos nós, um tempo de redescoberta do valor e da beleza da palavra de Deus, para que, iluminados por ela, possamos caminhar com fidelidade rumo à santidade e à vida eterna. E por fim, eu não poderia esquecer de te pedir de você comentar aqui este vídeo e compartilhar com os seus, né? Jogar nas redes sociais. Por quê? Porque tem muita gente neste mundo que você tem contato direto com essas pessoas, tem muita gente neste mundo que está precisando fazer uma verdadeira experiência com Cristo vivo por meio da palavra de Deus. E aqui pode ser o início de transformação na vida dessa pessoa. Nós voltamos a nos encontrar no próximo domingo, às 7h da manhã. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.